Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 1º de fevereiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Sucedeu que, por aqueles dias, se publicou um edito de César Augusto para o recenseamento dos habitantes de todo o orbe. Esse primeiro recenseamento foi feito por Quirino, governador da Síria. Todos iam fazer suas declarações, cada um na sua cidade. Lucas 2, 1 a 3. Meta do mês: desenvolver a humildade. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: cultive humildade. Não deixe que o melindre penetre seu coração. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus estímulo à humildade. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, rogamos a Ti nesse instante, que fortalece em cada um de nós o estímulo à humildade, que possamos afastar de nós todo egoísmo, todo orgulho, tudo aquilo que nos mantém distante de Ti, Jesus. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, nós estamos gravando o nosso vídeo um pouquinho mais tarde, né? Como eu entrei de férias, a gente acaba dormindo mais tempo, né? Então, aí estamos gravando o nosso vídeo agora. Vocês perceberam que nós mudamos de mês, né? Então, dentro da agenda da Reforma Íntima, que é essa obra aqui maravilhosa, lá em nossa casa espírita nós temos essa obra e muitas outras, porque cada ano nós temos um tema. Esse aqui do ano de 2023, porque a de 2024 a gente ainda não tem acesso, exercitando virtudes. E no mês de fevereiro, desenvolver a humildade. Então, durante todo o mês de fevereiro, nós vamos trabalhar em nós essa meta, né? Desenvolver a humildade. Como a gente viu no mês de janeiro, nós trabalhamos desenvolver a justiça e combater a injustiça. E essa vai ser a nossa meta, então, desenvolver a humildade. Caso seja já disponibilizado para nós a agenda desse ano, aí nós vamos estar alterando. A agenda da Reforma Íntima também vem em forma de aplicativo. Se você deseja, pode entrar lá no seu Play Store do seu celular e digitar Agenda de Reforma Íntima. Aí vai aparecer o símbolo da nossa agenda, é um farol, como aquele que fica na beira do mar, né, para guiar os navios. Meus amigos, outra coisa que nós queremos falar é sobre o livro do Clube do Livro Espírita. Esse aqui é o livro do mês, né? O Tesouro e o Coração. Então, é um livro muito bom. Vai falar do personagem chamado Otávio e do processo em que ele vivia relacionado aos vícios. Vai falar que ele tinha uma mãe espírita que auxiliava muito, porém ele não seguia a doutrina espírita, ou melhor, não seguia nenhuma religião.
E aí ele retorna para o mundo espiritual em forma de como se fosse suicida, porque a vida dele foi muito materialista. E ele fica detido na hora que vão enterrar o corpo físico dele, ele fica detido no túmulo. Então é um livro muito bom, se você deseja receber. É muito interessante, meus amigos, porque num período de 12 meses você vai ter 12 livros e você contribui com R$ 30. Além de você estar ajudando com que mais pessoas tenham livro, porque o que que acontece? Quando nós fazemos o Clube do Livro, nós vamos contribuir com a editora Alda de Souza, com o movimento Concafras, mas além disso, nós vamos contribuir com as atividades da Casa Espírita. E a Casa Espírita precisa fazer aquisição de livros. Nós fazemos a campanha do esclarecimento Chico Xavier, que é um empréstimo de livros para as famílias lerem. Depois, a cada 15 dias, a gente retorna para recolher o livro. E assim a gente vai fazendo. Nós já percorremos um bom trecho aí da nossa cidade fazendo essa campanha. Às vezes, a pessoa muda e aí leva o livro, não tem problema. Então, a gente acaba, muitas vezes, na campanha do esclarecimento Chico Xavier, doando os livros. Quando a gente faz rota chamada Paulo de Tarso na nossa região, a gente também faz a campanha do esclarecimento. Só que ela já tem outro nome, que agora nesse instante eu esqueci, que como a gente não tem como retornar, a não ser um ano depois, então a gente já tentou buscar esses livros, mas a gente não consegue mais, que as famílias elas mudam, às vezes está de aluguel e tal. E quando a gente vai fazer a campanha, a gente já diz que a pessoa pode levar o livro, porque nós não temos como buscar esse livro. Então, acaba sendo uma doação. Então, a gente faz essas tarefas, além de auxiliar no pagamento da conta de água, na conta da energia, na aquisição de mais livros, na aquisição de produtos de higiene da casa espírita. Então, é um ótimo auxílio você está fazendo. Então, você, além de contribuir com R$ 30 para auxiliar nas obras sociais da casa espírita, você tem um livro. E que maravilha, né? E às vezes um livro desse, se você for verificar, só falar da agenda, por exemplo. Eu fiz a aquisição da agenda, a Casa Espírita ainda não tinha comprado. Ela custava R$ 20, eu paguei R$ 20 na agenda, mais 20 no frete. Então, você vai comprar um livro desse aqui, lá, você entra lá e procura o lançamento desse livro, ele vai estar em torno aí de R$ 40, R$ 50, e depois você tem um frete ainda para pagar, né? Então, você contribui com 30 e você tem um livro. Veja aí que maravilha, né? Meus amigos, nós temos um aviso ainda muito importante para falar. Você quer conhecer o Espiritismo? Então, dia 24 de fevereiro, nós vamos iniciar os nossos cursos em nossa Casa Espírita. Então, conheça o Espiritismo. Nós estamos divulgando na descrição dos nossos vídeos o link que vai fazer a inscrição. É gratuito, tá bom? Chega então dos nossos recadinhos. Temos muitos outros recadinhos para dar, mas senão a gente fica muito, fica grande o nosso vídeo. Vamos já para a mensagem. Nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Só para lembrar os amigos, nós já estamos há mais de 1.200 dias gravando os vídeos. Nós estudamos o primeiro ato dos apóstolos, depois estudamos as cartas de Paulo, todas elas, e por último iniciamos os evangelhos. Então nós já estudamos o evangelho de Mateus, de Marcos e estamos indo para o final do evangelho de Lucas. Depois a gente retoma o evangelho de João. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe.
Lucas capítulo 18, versículo 20. Não furtar. Diz a lei: não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a veste, nem a posse dos semelhantes. Contudo, existem outros bens que desaparecem, subtraídos pelo assalto da agressividade invisível que passa impune diante dos tribunais articulados da terra. Muitos amigos que restituem honestamente a moeda encontrada na rua, mas que não se pejam de roubar a esperança e o entusiasmo dos companheiros dedicados ao bem, traçando telas de amargura e desânimo com as quais favorecem a vitória do mal. Muitos respeitam a terra dos outros, entretanto, não hesitam em dilapidar-lhes o patrimônio moral, assestando contra eles a maledicência e a calúnia. Há criaturas que nunca arrebataram objetos devidos ao conforto do próximo. Contudo, não vacilam em surrupiar-lhes a confiança. E há pessoas inúmeras que jamais invadiram a posse material de quem quer que seja. No entanto, destroem sem piedade a concórdia e a segurança do ambiente em que vivem, roubando o tempo e a alegria dos que trabalham. Não furtarás, estatue o preceito divino. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo, nem os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Justiça Divina, da editora FEB, capítulo 3º. É uma mensagem muito atual e chamando-nos a atenção, porque quando a gente lê lá no livro do Êxodo, que fala das leis divinas, dos 10 mandamentos, um deles, não roubar, não furtar. E, às vezes, materialmente falando, nós não roubamos, mas nós tiramos a esperança das pessoas. Nós matamos pessoas difamando-as, usando as redes sociais para denegrir pessoas. E às vezes são mensagens ou vídeos ou outras situações que não são verdadeiras. Então, a gente vai tirando das pessoas todo o amor, toda a esperança, a gente vai roubando essas pessoas. Se no passado nosso, nas nossas outras encarnações, nós furtamos a terra dos outros, os escravos e assim por diante, muitas coisas, colocando até papéis em gavetas, enchendo de grilos para deixar o papel amarelado, com ideia de velho, de antigo, para que a gente usasse como meio de tomar a terra dos outros, que é aí que surgiu a palavra grilagem. E hoje nós estamos, às vezes, numa condição mais precária, padecendo de algumas dificuldades, porque nós roubamos. E, às vezes, nós casamos com pessoas ricas e expoliamos toda a sua riqueza.
isso materialmente. E a gente vê que o Emmanuel vai trazendo para nós que, além da gente roubar, ou às vezes a gente não faz isso, das coisas materiais, mas a gente vai tirando a esperança do coração das pessoas, a fé. Nós vamos deixando as pessoas amargas, desanimadas, raivosas, porque a gente quer que o mal predomine, não mais aquele mal do roubo material, mas a gente vai tirando esse roubo, vai cometendo esse roubo, tirando a esperança do coração das pessoas, tirando o entusiasmo, enchendo esses corações amargurados. Vamos tirando a moral das pessoas por meio da maledicência, da calúnia. Vamos surrupiar-lhe a confiança. Então, meus amigos, nós vamos fazendo as famílias brigarem, irmãos entre irmãos, filhos entre pais, destruindo tudo. Colegas de trabalho fazendo de tudo para tirar, entre aspas, aí que todo mundo fala, né? Tirar ou puxar o tapete do outro para que a gente se dê bem numa função, usurpando o poder para dificultar o outro, porque eu não gosto do outro. Então, a gente vai criando essas diversas situações e nem percebemos o mal que a gente vai trazendo. Quando eu comecei a lecionar, ah, lá em 94, ou um pouco antes ainda, a gente sempre escutava que havia professores que tomavam partido em sala de aula de aluno A, de aluno B. E quando eu comecei a ouvir isso, eu comecei a tomar consciência dentro de mim, ainda ali eu já estava na juventude, e eu comecei a perceber que eu não podia fazer a mesma situação, que eu tinha que sentir, pelo menos desenvolver dentro do meu coração a empatia por aquelas pessoas que estavam na sala de aula. Cerca aí de 40 alunos ou mais, né? Naquela época, as nossas salas de aula eram cheias, porque tinham poucas escolas, né? E hoje, graças a Deus, quase todos os bairros têm uma escola e ainda muitos lugares o ônibus passa para buscar. Naquela época, por exemplo, quando eu comecei a estudar mesmo, eu andava 13 quilômetros a pé para vir fazer o quinto ano. Então, a gente vê que a, é preciso mudar. Se eu não quero que aquele exemplo que está acontecendo ali eu faça, então eu posso fazer diferente. E aí a gente vai mudando, vai se modificando. E a gente vê que coisas que a gente fazia há 20 anos, ou até há 5 anos atrás, ou até mesmo o ano passado, esse ano a gente já tomou decisões melhores e não faz mais daquela maneira. Então, meus amigos, furtar, seja material ou espiritualmente ou moral, das pessoas, vai trazer para nós uma consequência, que é o que está previsto na lei. E todos aqueles que roubam, que negligenciam a lei, quando pegos, respondem por ela. Sejam presos num presídio, seja pagando uma outra penitência, né? Vamos falar assim, outra pena, que pode ser uma pena educativa, pode auxiliar uma creche, auxiliar um lar de idosos ou assim por diante, um hospital. Então, mas é preciso cumprir a lei. Então, não roubemos os outros. Vamos fazer prece. Bondoso Jesus, nós agradecemos os ensinos que cada dia vêm como pérolas para termos o dia inteiro estudando, lembrando daquela frase, daquela mensagem que nos tocou. Que possamos, Jesus, a cada dia buscar a nossa reforma íntima, buscar o nosso melhoramento.
Fortalece, Jesus, em cada um de nós a fé, a esperança e a caridade. Que Deus nos abençoe sempre. Graças a Deus. Meus amigos, nós temos percebido que muitas pessoas nos últimos dias curtiram o nosso canal, a gente agradece. E se você gosta dos nossos vídeos, curta os nossos vídeos, que tal você curtir o nosso canal? Que aí mais pessoas vão ter acesso às mensagens. Todo dia de manhã nós divulgamos as músicas do Movimento Concafras e junto na descrição também com os links de onde elas se encontravam. E vocês também têm no final da tarde, que eu estou divulgando, as mensagens da carta aos Efésios, que já faz tempo, foi em 2021 que eu gravei, e antes eu divulgava no Facebook, e agora estou divulgando, colocando todos os vídeos no YouTube. Então, daqui a pouco você vai ter todas as cartas de Paulo lá, mas a gente divulga em outro horário. Em breve nós vamos estar divulgando livros que eu também fiz gravações, aí a gente está ajeitando para divulgar essas obras. Meus amigos, que Deus nos abençoe. Fiquemos em paz e tenhamos um ótimo dia.